Olá a todos, espero que todos estejam bem. Estamos aqui para mais um episódio do Pod UTFPR Impacto e Conexão. Hoje eu tenho a honra de apresentar aqui, bater um bate-papo hoje com um amigo muito amigo. Na verdade, eu conheço ele desde 2017, quando eu fui para Ponta Grossa fazer o doutorado lá. Ele foi o Ele era orientando do meu orientador de doutorado. Na época, ele fazia mestrado. Né? Ele tem graduação e mestrado em engenharia de produção pela UTFPR de Ponta Grossa e tem doutorado em engenharia de produção pela PUC Curitiba. Na época aconteceu até alguns fatos interessantes, né? Que foi naquela época que até nevou lá em Ponta Grossa, eu tava passando o maior frio, ele me Verdade. ofereceu coberta para ir na casa dele, né? Fui pegar coberta na casa, não É dormimos verdade. juntos, Né? tá? Só peguei a Lugar coberta e levei separado. lá pro meu apartamento para poder utilizar lá. E aqui eu tenho um grande prazer de sempre entrevistar amigos, né? Eu acho que poucas pessoas têm esse privilégio e eu tenho esse privilégio. Ele é um professor bastante ativo nas pesquisas, projetos de pesquisa, está no mestrado em engenharia de produção na Universidade Estadual de Maringá. Então hoje eu tenho a honra de apresentar aqui e de conversar com meu amigo Bruno Samuels. Ok, obrigado, Reginaldo, né, pelo convite para participar aqui do podcast. É uma honra, uma felicidade estar aqui batendo um papo com você, batendo um papo com o pessoal aí também que está interessado em saber um pouquinho mais sobre IA. Na época de Ponta Grossa eu avisei que era um pouquinho mais frio que Londrina, né? A Londrina ventava, falei, mas aqui o negócio é um pouco diferente. Né? Mas hoje tô desde 2014 em Londrina, então já tô aclimatado. Quando eu vou para Ponta Grossa, Curitiba, minha cidade natal, ali São Mateus do Sul, já passa um pouco mais de frio, porque realmente agora o calor para mim parece que é um pouco mais confortável do que o frio que eu vivia antes lá. Eu confesso que essa experiência de Ponta Grossa para mim foi bastante enriquecedora e bastante diferente. Porque assim, eu venho de um lugar que é muito quente, né, que é minha terra natal, que é Santa Helena, vim para Londrina, que tem um clima muito ameno, bem legal, não é nem frio nem quente, bem tranquilo. Aí eu vou para Ponta Grossa, aquele frio que chegava a doer. Não, mas não é o frio, acho que é o vento, né? Porque o vento lá era muito forte, então chegava a doer. E outra coisa que me marcou bastante é que eu ia toda semana para lá, então toda semana eu passava algum tipo de susto na estrada. Então eu aprendi até a ser mais cauteloso como motorista. Né, que eu peguei no começo das duplicações, então tinha muito Uhum, para-siga, poucas faixas de terceira faixa, então era bastante complexo, né? Então, uhum. mas confesso que aprendi bastante, né? Tem que mandar um abraço pro nosso ex-orientador aqui, o Cumineiro, que me deu a oportunidade de fazer doutorado com ele. E Abraço. já puxando essa linha, o que, assim, você fez graduação em engenharia de produção, Isso, e depois você foi para o mestrado em engenharia de produção, mas você fugiu um pouco do normal. Você foi para otimização, você foi para pesquisa operacional, isso. otimização de sistemas. O que te levou a seguir esse caminho? Bem, quando eu entrei na UTFPR, no TFPR Ponta Grossa, isso foi metade de 2006, eu fui da primeira turma ali de engenharia de produção, só que na época nós tínhamos uma ênfase, né? Então a minha ênfase foi em engenharia de produção, com ênfase, né, em controle e automação. A gente pode falar que eu fui cobaia, né, da primeira turma lá, né, da engenharia de produção lá. Hoje não existe mais o curso, hoje ele se tornou engenharia de produção pleno. Temos engenharia eletrônica, engenharia mecânica, né, então foi desmembrado, né, nas engenharias plenas. E tanto que é até um pouco curioso, porque no começo eu entrei querendo fazer engenharia, mas eu entrei um pouco mais na parte de automação, eletrônica, pensando a questão, né, do futuro, como é que seria. E aí, no decorrer do curso, fui descobrindo algumas coisas sobre produção, fui estudando mais sobre ele, fui me identificando mais sobre quando tive, por exemplo, disciplinas de pesquisa operacional com, inclusive, o nosso orientador, né? É, eu comecei a perceber que produção tinha muito mais a oferecer do que eletrônica no que eu estava pensando como carreira, né? Mas é até engraçado porque a minha iniciação científica na época da graduação eu fiz focado na área de elétrica mesmo, inclusive fiz na parte de sistemas eólicos, fiz simulações lá no software MATLAB para trabalhar, né, com análise de velocidade, produção de energia, etc. E o meu TCC, né, meu trabalho de conclusão, foi na área de elétrica, né? Então acabou que a produção, eu
mesmo fazendo, gostando daquela parte da iniciação científica, do meu TCC, eu comecei a descobrir e falei, não, ó, daqui para frente eu preciso uma coisa um pouco diferente. O que eu mais gostei de trabalhar dentro da minha graduação? E aí eu comecei a mexer mais com pesquisa operacional mesmo, né? Com os modelos de otimização, implementações, né, de modelos matemáticos. Eu comecei a verificar que aquilo lá eu consegui me identificar mais trabalhando com aquilo futuramente, até na parte de pesquisa e tudo mais. E na época eu me formei, né? Fiz a colação em 2012, início de 2012. Não se falava ainda muito dessa parte de mineração de dados. IA, claro que se falava, mas ainda com muito mais limitações. Era muito mais né, uma tecnologia mais, não vou dizer recente, mas ainda mais restrita, né? Hoje todo mundo tem acesso ao ChatGPT, né? Que já é uma questão de IA super forte. Mas comecei a me identificar melhor com essa parte de produção e aí migrei para essa oportunidade, né? E fiz o meu mestrado focado na parte de modelo matemático mesmo. E lá na parte do doutorado, então, o que eu planejei para mim ali na época? O que eu posso fazer de diferente? Porque como eu fui graduado e fiz o mestrado na UTFPR Ponta Grossa, eu falei, vou procurar novas áreas, né? Então, eu já estava aqui em Londrina. E conversando, né, com outro colega e amigo também do departamento, ele falou, ó, Bruno, tem a professora que me orientou no mestrado, né, o professor Pedro lá, a professora lá na PUC Curitiba, eu fiz o trabalho com ela também dava aula na Federal, também na época, né, e aí eu fui fazer uma conversa com ela, isso foi em 2015, né, aí eu entrei como aluno não regular no doutorado, tudo, e aí que ela foi me explicando, eu conhecia ela, inclusive eu citei ela em trabalhos de modelo matemático, né, mas aí conversando com ela, tudo, durante as disciplinas que eu estava fazendo, né, lá como aluno especial, ela começou a me falar um pouco mais dessa parte de mineração de dados, essa parte, né, desse desmembramento da IA, trabalhar com modelos de machine learning, e aí eu comecei a pesquisar mais, né? Então isso ali foi 2015, 2016, onde eu entrei efetivamente no doutorado. E aí foi onde eu falei, não, realmente isso aqui está começando a se desenvolver de uma forma muito, muito forte. Ainda não se falava muito em a ideia de grandes linguagens como a gente tem hoje, ChatGPT, né? ChatGPT é muito mais recente. Então, foi aí que eu comecei a me identificar mais com essa parte de IA, pesquisar um pouco mais sobre ela, verificar os desmembramentos, porque o pessoal hoje confunde muito as áreas, né? E até tá aqui para falar um pouquinho sobre isso. E aí onde eu me descobri nessa parte mais de IA, mais focado principalmente em machine learning, focado, é claro, não só na indústria, né, como engenheiro de produção, mas também na área de serviços, a parte de ciências sociais, porque esses modelos que eu trabalho são ferramentas, são meios para se chegar, né, a conclusões em várias áreas de atuação. Eu acho bastante interessante, até para os alunos, né? Por que a gente faz esse bate-papo inicial? Para poder, porque assim, muitos alunos também estão começando essa trajetória agora, muitas pessoas, então até para saber um pouquinho como que é a nossa trajetória, né? Algumas vezes nem tudo é tão flores assim, né? Tem muitos espinhos aí. Eu venho morando sozinho em Londrina desde 19 anos, meio que me sustentando, né? 19, 20 anos. Então é interessante, assim, até para dar um foco, Uhum. né? E quando a gente vai, que nem assim, você falou do doutorado. Poucas pessoas eu vejo, conhecendo você, eu sei que você aconteceu também, comigo aconteceu, né? Porque o Mineiro me deu a liberdade, né? Trabalhe com o que você achar que você é bom, né? E a gente continuar com essas coisas assim depois que você defende o doutorado, porque normalmente, em muitos casos, você acaba seguindo uma pesquisa do orientador. Isso. Né? Você acaba tendo que se adaptar à orientação dele, ao método dele. E você conseguiu mesclar essas duas coisas, né? Tanto com a do orientador quanto aquilo que você trabalhava. Exato. Mas pensando naquilo que você pensou lá do início, quando você entrou no doutorado e hoje, né? Com as suas pesquisas, o que mais está te empolgando? Nessa questão de inteligência artificial, nessa questão de... a gente fala ChatGPT, Machine Learning, Deep Learning. O que te empolga hoje? Bem, é até um pouco assustador, né, quando a gente começa a ver, quando eu comecei a estudar sobre isso em 2016, né, 2015, 2016, com o que a gente tem hoje, né? Então, na época, a gente começou a ver o desenvolvimento dessa parte de Deep Learning, né, essa parte de aprendizagem profunda, e é assustador em 10 anos o que aconteceu, né? O que hoje eu vejo?
É claro que o pessoal tem muito mais acesso hoje a essas grandes linguagens, né, para ajudar nas tarefas do dia a dia. ChatGPT, Claude, o Gemini da Google, você tem lá o DeepSeek, né, que é uma linguagem chinesa, tem o Manus AI, que é uma mais recente também. Então, as evoluções que tiveram de 2020 e 2021 para cá foram assustadoras, né? Mas assim, eu acho que ainda tem muitos campos interessantes para explorar, né? É claro que agora ainda a gente não pode descartar a validade de modelos de machine learning, né, para as áreas, porque assim, ainda muitos campos de atuação, né, por exemplo, a pequenas e médias empresas, a parte mais, de repente, um varejo um pouco menor, a problemas de ciências sociais, não só a estatística tradicional, mas modelos de machine learning mais clássicos, eles ainda são muito úteis, né? Acho que tanto para aplicações do dia a dia como também para pesquisa, tá? Mas o que o pessoal tem buscado muito hoje na parte de IA? Uma coisa que está se desenvolvendo bastante é a parte de visão computacional, né? Então, essa parte de visão computacional ela é bem interessante por causa das aplicações que a gente tem no próprio dia a dia, né? Então, o fato de você pegar, por exemplo, um celular ali, você pegar uma placa que está escrita numa outra língua, por exemplo, né, em japonês, pegar, ligar a câmera e você setar aquela parte da escrita, ele já tem o reconhecimento automático que aquilo lá é uma escrita, ele sabe que é japonês, ele já traduz para você, ele traz traduzido o que significa aquela placa. Esse é um exemplo do dia a dia que a gente consegue utilizar da parte da visão computacional. Então, essa parte de controle de tráfego, a questão de segurança, a questão na área da indústria, né, para analisar defeitos em peças, tudo a visão computacional é uma coisa ainda que está sendo desenvolvida bastante, porque processar vídeo não é fácil. Né? Você pegar um conjunto de dados que a gente chama tabular, ele é mais tranquilo, né? Como no modelo mais tradicional, cada linha ele é um registro, cada coluna ele é uma variável, então você tratar aquilo ali pronto é uma coisa muito mais tranquila. Agora você pegar um vídeo e fazer com que aquilo lá se torne dado, né, para que o teu modelo entenda, né, então você tem que fazer vários recortes, você vai ter que vetorizar, né, aquela imagem, então ele tem um tipo de processamento diferente, e isso é bastante desafiador, tanto que hoje você vai ver no dia a dia ali o pessoal trabalhando com vários frameworks para tentar otimizar esse tipo de processamento. Então, eu acredito que a parte de visão computacional é uma das coisas mais interessantes que o pessoal tem trabalhado hoje. Por exemplo, inclusive na indústria, né, a parte de ergonomia, o que nós aprendemos, por exemplo, na graduação, talvez mestrado, disciplinas um pouco mais isoladas de ergonomia, a gente vê métodos tradicionais. Você vai lá, faz a análise visual, você faz as anotações, coloca aquilo num método, por exemplo, é o método OAS, RULA, REBA, que são métodos bem tradicionais, né, de avaliação postural, tal, avaliação biomecânica, etc. E você já daí tudo isso você precisa de um recurso humano para ir lá fazer essa coleta, fazer esse cálculo. É claro que planilhas, alguns softwares tradicionais ele pode ajudar, mas hoje com a visão computacional você consegue ver, por exemplo, uma pessoa carregando uma caixa, você consegue verificar a angulação que a coluna dela faz a hora que ela carrega essa caixa, né? A postura que ela está carregando aquela caixa. Né? Então, com isso, ele já identifica a postura dessa pessoa e pode acabar já acusando, essa pessoa está com sobrecarga porque ela executa isso daqui frequentemente e aquela caixa ali, pela representação, é uma caixa com um peso estimado tal. Né? Então, você consegue já automatizar isso, né, pelo menos parcialmente, utilizando a visão computacional. A parte de LLM, acho que essa parte de IA generativa como um todo, ele é uma coisa que ainda está em desenvolvimento, a gente tem vários frameworks sendo desenvolvidos para melhorar isso daí, né? Então, tem uma questão acho que bem interessante que o pessoal deve ter notado ontem, né? Foi lançado o GPT-5, né? Que é uma evolução do GPT-4, né? Do O3 Mini também, né? Que são as modificações que dá a OpenAI, né? A gente pode até falar um pouquinho mais sobre ele, né? Que estava vendo algumas funcionalidades dele extra ali na apresentação ontem pela OpenAI. Então, essa é a parte da IA generativa, o fato de você criar, por exemplo, vídeos, você criar músicas, você criar imagens, ele, com certeza, ele vai refazer um pouco da organização no trabalho hoje pessoal.
Tá? Por exemplo, um youtuber ele consegue trabalhar com essas ferramentas generativas para gerar, por exemplo, um post num short do YouTube, ele consegue gerar uma logo, né, que identifique o site dele, ele consegue fazer um vídeo de introdução, né, do canal dele utilizando uma IA hoje. Né? Então, a gente tem alguns adendos, digamos assim, da IA para um trabalho que geralmente a IA não trabalhava, digamos assim, em favor muito antes, né? Mas acho que uma coisa hoje que o pessoal talvez não tenha muita noção do que tem acontecido é trabalhar com IA agêntica, né? Essa parte de IA agêntica, ele tenta sair um pouco dessa IA generativa tradicional ou, por exemplo, dos LLMs tradicionais, porque são modelos fundamentalistas. E aí a agêntica, ela tenta o mínimo de intervenção dentro do sistema, né? Então, por exemplo, se a gente... Até se eu estiver me adiantando alguma coisa, tudo, né? Pode... Não, pode ir, pode ir. Que eu fico Depois empolgado volta, fácil, tá? Eu fico empolgado fácil. Não tem problema não. E é legal dessa IA agêntica, é claro que ainda tem alguns testes, acho que o próprio GPT-5 ele tá, né, um pouco nesse formato o poder da IA agêntica. A IA agêntica, ele tenta fazer com que o ser humano precise do mínimo de intervenção. Então, por exemplo, se você pegar uma viagem hoje planejar, com o ChatGPT você faz, com Claude, qualquer outra linguagem você faz, né? Como é que você vai fazer? Você vai escrever um prompt lá, ele vai te retornar, eu quero uma viagem com, por exemplo, para tantos dias, para a Europa, para visitar museus, tal. Que roteiro você sugere, né? Então, o modelo em si, ele foi treinado, né, para te retornar modelos onde tem museus famosos, de repente até pensando o dia de deslocamento, falando que você está no Brasil, quanto tempo de voo, quais cidades que são bonitas, etc. Né? Eu quero saber se tal museu vai estar aberto. Quanto custa o ticket para passagem, o ticket de entrada no museu, aqui tem de restaurante. Então, são vários prompts que você tem que intervir, né, para você conseguir montar uma viagem. Então, ele te ajuda no planejamento, mas você está sempre atuando naquilo ali, né? Agora, a agêntica não. A agêntica, ela tenta meio que como se fosse um esquema de agentes, né? Então, você pode ter um ou mais agentes que fale, com um prompt único ou poucos prompts, você já consiga, por exemplo, uma viagem, um roteiro já planejado com o custo, qual que vai ser toda a conexão, qual cidade que você vai parar. O dia que você chegar naquela cidade tem uma previsão lá, por exemplo, de chuva tal dia, então não é interessante que você faça um passeio a céu aberto, talvez pegue museus fechados, algum restaurante ali, né, que fechado, etc. Então, ele já tem coisas procurando, por exemplo, notícias, procurando preços, procurando, de repente, até manifestações, alguma coisa nesse sentido, para que você não seja pego de surpresa, por exemplo, durante essa viagem. Então, aí a gente que ela tenta fazer com que por um prompt mais simples, por exemplo, você consiga ter um planejamento muito mais efetivo, que você não precise ficar buscando, atuando nesse sistema, né? Confesso que isso é empolgante e preocupante, porque você está deixando ela mais inteligente no sentido de... Você vai precisar cada vez menos o ser humano pensar em coisas complexas, né? Sim, porque dessa forma que você está colocando... Está trabalhando com variáveis complexas, com provavelmente questões estocásticas, probabilísticas, para previsão de algo que possa acontecer. Então já faz um gerenciamento do risco do negócio e já começa a apresentar alguns resultados. É empolgante, mas é assustador. É assustador. Inclusive, uma das coisas que tem se debatido muito nessa parte da IA agêntica, né? Ainda é claro que é uma coisa que o pessoal ainda está estudando muito sobre isso. Você impor limites aonde ela pode atuar, muitas vezes, né? Porque pode ser que se você aplicar uma IA agêntica dentro de uma indústria, é claro que a indústria ela vai ter um fator protetivo ali do que pode ser acessado ou não, mas se ela começar, de repente, a programar algumas coisas com dados sensíveis ali, talvez esses dados sensíveis, vou trabalhar com uma IA agêntica lá, para fazer uma intervenção num sistema ali de agêntico para que eu consiga, por exemplo, trabalhar num plano de marketing, tal, né? Só que, por exemplo, esse plano de marketing, talvez a gente possa buscar o que nós temos ali dentro de clientes, os perfis dos clientes, para a gente tentar focar um público específico, tal, né? Mas talvez, se você deixar essa IA atuar diretamente ali dentro, né, sem nenhum, digamos assim,
nenhuma restrição do sistema, pode ser que ela comece a coletar alguns dados sensíveis e comece a mostrar isso para pessoal que não tem nível de acesso, né? Então, essa autonomia que você dá para um agente de IA também pode se tornar perigoso nesse sentido, né? Então, isso aí é uma coisa que o pessoal tem debatido bastante para ver até onde que ela pode ir, para justamente começar a botar limites ou intervenções, esse nível de acesso você pode, esse você não pode. Então assim, e quando a gente começa a falar de IA, quando a gente fala assim, hoje a gente acessa pelo celular, né? Hoje todo mundo tem um computador na mão, então se difundiu muito. Mas quando a gente fala de IA, assim, eu acho que você já até comentou no assunto que vem muito a nossa imagem ChatGPT. Né? Acho que ela é principal, porque acho que foi a primeira, então ficou marcado. Hoje é DeepSeek, porque é a grande concorrente. Mas aí tem Cloud, cada uma com a sua cada uma com as suas características e utilidades diferentes. Eu, particularmente, eu sou um grande utilizador, realmente eu posiciono meu trabalho com elas. Né? Eu tenho um compêndio ali de IAs, não trabalho nem com uma, né? Porque dependendo da situação é uma diferente. Mas IA não é só isso, né? Vamos, só assim, para você poder dar uma explicaçãozinha um pouquinho mais simples, para a galera assim que tem um pouquinho de confusão o que é IA, que pensa que uma inteligência artificial, ChatGPT não. ChatGPT é um dos modelos. Mas a gente tem o Machine Learning, que é aprendizagem de máquina, Deep Learning, que é aprendizagem profunda, as IA generativas. Então você tem vários modelos que, por exemplo, quando a gente fala assim, na minha modesta interpretação, né? Como que a gente poderia, por exemplo, usar inteligência artificial no supermercado? Bom, no supermercado, por que eu citei o supermercado? Porque hoje aqui é muito comum a gente ir lá e colocar o CPF para pegar bônus de desconto de alguns produtos. Só que ali nesse CPF, você está colocando todo o seu cadastro, sua idade, seu perfil, onde você mora, tem todo um perfil seu ali dentro. E quando você registra essa compra com esse CPF, você está registrando a forma do seu perfil. Então, pode acontecer num futuro, não ser por questões éticas, lei de proteção de dados, porque isso aí realmente é algo muito problemático. Mas quem sabe como é que vai funcionar isso no futuro? Eu estou lá na minha casa e de repente eu recebo uma mensagem do supermercado, olha, tal produto, tudo automático. Tal produto, por quê? Porque ele já fez uma análise ali para o Machine Learning, ou Deep Learning, não sei qual, provavelmente acho que é Deep Learning, porque é mais um volume maior, né? Deep Learning, ele já vai ver o meu perfil, já vai colocar, olha, o perfil desse indivíduo, ele tem essas características aqui de compra. Então, vou lançar para ele essas promoções e fico mandando para ele. Né? Porque hoje a gente brinca ainda, por exemplo, o Google já tem. Né? A gente diz que o celular ouve. Realmente ele ouve, porque é muito estranho, porque de vez em quando você está conversando, de repente começa a aparecer as propagandas. Né? E querendo ou não, ou você procura algum produto. De repente você começa a receber um monte. É Insta, é Face, é tudo quanto é rede social, propaganda daquele produto, ou seja, fazendo aquele seu desejo inicial, que talvez nem era um desejo, se torna um desejo necessário. E vira uma necessidade pra você acabar comprando. Né? Exato. Então, você consegue dar uma explicação bem simplesinha, assim, para quem está ouvindo essas diferenças? Perfeito. Tá. Então, primeira coisa, assim, a ideia da IA geral é você fazer com que máquinas consigam executar tarefas que seres humanos, né, basicamente executam. Então, a questão da inteligência artificial você meio que tem um input, tá? Você cria várias regras, né, para esse input ali, e aí a inteligência artificial ela vai te dar um retorno a partir daquelas várias regras que você acaba passando para ela, né? Então isso, por exemplo, sistemas especialistas faz isso, né? Na indústria, lá tudo você tem várias IAs que você tem tarefas complexas, mas você fala, tem que executar esse formato, ter esse comportamento, tal. Então tem uma série de regras ali que ela vai obedecer com vários inputs e ela vai automaticamente já fazer esse encaminhamento, né? Que seria o nosso output. Dentro da IA, nós temos uma área específica que seria a ideia do machine learning, do aprendizado de máquina, né? Qual que é a diferença? Qual que é, digamos, a ideia do machine learning, né? É fazer com que, pelo menos, né, na ideia do modelo preditivo, é fazer com que você possa dar esse input, você tenha uma saída que é conhecida, o teu output, e o algoritmo automaticamente aprenda o comportamento para conseguir prever qual que seria essa saída. Então, se você tem um histórico de dados ali, por exemplo, eu quero fazer
né, um dos casos bem tradicionais na área da medicina. A medicina é muito forte, inclusive, na IA, né? A parte médica é fortíssima. Para a gente fazer análise de imagens para classificar, por exemplo, tumores benignos e malignos, né? Então você passa lá uma série de imagens, né, que seriam as entradas. Você já tem qual que foi o diagnóstico, né, em cima disso, que tipo de tumor que era. E aí você coloca, por exemplo, uma rede neural, né, já explico um pouquinho mais sobre isso, para aprender as características da imagem que determina o que é um tumor maligno e um tumor benigno, mas a saída é dada. Mas ele não sabe ainda no início como é que você lê aquela entrada para entender que aquilo é um tumor maligno ou um tumor benigno, né? Então, a ideia desse algoritmo é começar a ajustar parâmetros ali dentro, das iterações que ele tem e tal, de forma a aprender, se as entradas forem assim, esse tumor é maligno. Se as entradas estiverem com essas características, esse tumor é benigno. Né? Então, o aprendizado de máquina ele é uma sub-área da inteligência artificial. Tá? Porque, como eu falei, a IA ela pode ter sistemas especialistas, tudo que é uma grande área também, que não tem o comportamento do aprendizado em si. Né? Dentro do machine learning, e aí, claro, nós temos várias tarefas diferentes, né? A questão que você comentou, por exemplo, de recomendação, né? É uma coisa que quem usa Spotify, quem usa Netflix, usa YouTube, assim, você escutou 2, 3, 4 músicas, pode saber que já tem uma playlist indicada para você, de acordo com as músicas que você escutou. Não só para o teu perfil, mas tem várias pessoas com perfis parecidos, então meio que dá uma ideia de que, eu com um pouco de comportamento que eu estou tentando mostrar, né, para essa meu aprendizado ali, ele já consegue reconhecer qual que é o meu gosto, ou pelo menos minimamente qual que é o meu gosto. Ele começa a recomendar coisas, seja produto, seja vídeo, seja música, né? E de fato, assim, tem épocas parece que ele acerta mais, acerta menos, mas são algoritmos sendo reavaliados, perfis que vão sendo mudados, né? É claro que se você começar a escutar um monte de música aleatória, muito eclético, talvez o algoritmo fique um pouco maluco lá, ou fica fácil para ele, né? Ele recomenda qualquer coisa e fala, não, eu aceito, porque eu sou eclético, né? Mas o Netflix ele tem um estudo muito forte nesse tipo de coisa, o Spotify também. Inclusive, o Spotify lançou já desafios em competição de programação para o pessoal desenvolver algoritmos para conseguir formatar playlists, por exemplo, né, de acordo com essas características. Então, eles soltam lá, por exemplo, tenho 1000 playlists aqui, ou 1000 músicas, ou uma infinidade de análises lá que você pode fazer, para você falar, isso aqui tem a característica tal, então são sistemas de recomendação que você faz que eles precisam muito para fazer esse reconhecimento, né? Então isso seria uma ideia da ideia do machine learning. Dentro é claro que daí existe deep learning lá dentro também, que é um pouco mais complexo porque a quantidade de dados é massivo, né? Você vai pegar 50, 100 GB de dados ali rapidinho para você trabalhar. Dentro do machine learning, você tem um modelo computacional específico que é a rede neural. Né? Então, talvez o pessoal não tenha noção, né? Mas o próprio GPT, né? O que seria o T do GPT? Seria Transformers. Transformers é uma ideia de arquitetura de rede neural, né? Que trabalha lá dentro. A rede neural é um dos métodos mais utilizados e mais flexíveis para você fazer várias tarefas diferentes, né? Então, por exemplo, para essa parte de visão computacional que eu comentei, para essa parte de ChatGPT, tudo, a rede neural atua, tá? Dentro da rede neural, você tem um campo específico chamado Deep Learning, que é o aprendizado profundo. É uma rede neural que você tem várias camadas, você tem diferenças de camadas, ela atua de formas diferentes, que daí tem várias arquiteturas. Para a imagem se utiliza uma rede convolucional, para séries temporais, por exemplo, uma previsão de uma demanda numa indústria, o pessoal utiliza uma rede recorrente, né, para essa parte de linguagens usa transformers, etc. Então, vem lá a IA, vem o machine learning, lá dentro do machine learning tem redes neurais, você tem redes profundas lá dentro, e aí é onde nessas redes profundas, onde você tem as grandes linguagens e tudo mais, onde o ChatGPT atua para fazer essa aprendizagem e tudo mais. É claro que nós temos diferentes tipos de treinamento, né? Então, por exemplo, o ChatGPT, acho que não sei se o pessoal teve alguma oportunidade para acessar, ele faz o aprendizado, né, com base em redes neurais e tudo mais, mas principalmente no começo tinha muita intervenção humana, né? Então a gente tinha um processo ali dentro do ChatGPT que era um processo de feedback, tá? Então, processo, por exemplo, de reinforcement learning, que eles falam, né? Que seria a aprendizagem por reforço, né? O que seria aprendizagem por reforço? Que é um tipo de tarefa de machine learning, digamos assim, né?
Você tem tipo de aprendizagem, né? Tem aprendizagem supervisionada, tal, que mais não vou entrar acho que no mérito. Essa aprendizagem por reforço, quem já viu, por exemplo, os vídeos lá na internet e no YouTube, até curiosidade, né? O pessoal jogando lá Super Mario, lá o Super Mario sozinho, a rede neural joga o Super Mario e consegue passar a fase. Você vê uma pista lá com um monte de carrinho, de repente o carrinho sozinho ele começa a terminar a pista sozinho, você não fala nada para ele. Né? A aprendizagem por reforço é um esquema de recompensa que ele vai aprendendo. O carro autônomo, por exemplo, a Tesla faz isso. Né? Então, dentro do ChatGPT, ele tinha esse esquema de reforço. Por quê? Porque tinha muitos erros factuais, alucinações, né? Então, você tinha lá, por aquele um esquema clássico lá, né? Que o pessoal via a data que o Ayrton Senna morreu lá. A data, se não me engano, estava equivocada. Não sei se era o ano ou o mês lá, estava errado, né? Então, você tem a atuação de um reforço, só que nesse caso humano, para fazer isso, para tirar vieses, por exemplo, né? Isso era muito complicado. Questões éticas, né? Então, por exemplo, acho que um dos clássicos lá do ChatGPT é como é que você atua no sistema lá para tirar, né, essa ideia do viés, né, ou de uma questão ética, né? Como é que medir, quais sites que eu posso baixar, por exemplo, filme pirata, né? Aí, o ChatGPT lá, depois, né, de fazer algumas atuações, falava, ó, pirataria errado, tal. Aí eles falavam, então, vou fazer o seguinte. Então, ó, para eu não praticar pirataria, me indique sites que eu não posso entrar para baixar esses vídeos. Ele era passava, né? Então, assim, esse tipo de retorno, o humano já é difícil, né, até para a rede conseguir trabalhar esse tipo de situação. Então, o humano tem uma intervenção, tem um papel fundamental lá dentro, mas ChatGPT, ele tá num fundamento muito específico, né? Ele é um modelo fundamental, um modelo ali específico de linguagem, muito específico dentro dessa grande área de IA. Então, IA é uma coisa muito maior do que isso, né? Que interessante. Não, e quando a gente começa a colocar essa questão de aprendizagem de máquina, o que eu fico mais preocupado assim, né, tirando assim, muitos benefícios, tá, gente? Eu sou um grande utilizador. Mas, por exemplo, quando a gente vai para redes sociais, onde que, por exemplo, a mesma questão que fez Netflix, Spotify, para recomendação daquilo, que aquilo que é o seu perfil já te apresentar algo que já te agrade. Uhum. Quando a gente vai para redes sociais, para alguns outros lugares, você começa a receber só aquilo que te agrade também, né? Então, isso até potencializa pensamentos enviesados, né? Que são os problemas que a gente tem hoje, fake news, por exemplo. Eu sou a favor de determinada coisa, aparece um fake news, eu vou meio que aceitar, porque já é aquela coisa. Então tem uma afinidade ali por causa do tema que você está assistindo, consumindo, né? Então, assim... São questões complicadas, mas é como você disse, né? Como para eu não utilizar? Quais sites para eu não ver? Né? Então, assim, é difícil fazer essa leitura também, né? Sim. Porque, querendo ou não, eles não têm a capacidade humana de processamento, né? Bem ou mal. Sim, sim. Né? Essa intervenção humana, ela vai ser necessária até nos modelos mais, digamos assim, mais precisos, né? Mais acurados. Agora, até você comentou ali a questão do mercado, a questão dos dados que tem nos perfis, né? Assim, hoje, redes sociais é um negócio que os algoritmos de recomendação, tudo é um negócio muito forte, né? Fácil você assistindo 2, 3, 4 vídeos, você tem ali recomendações já daquele tema a todo momento, te mandando por e-mail, te mandando por mensagem, te mandando por um aviso do aplicativo. Então, para fazer com que você consuma cada vez mais isso, né? Então, acho que a proposta dessas mídias sociais é fazer com que você acabe consumindo mais isso, né? E tem algoritmos muito bons para fazer isso, né? Inclusive. É claro que a questão como você comentou sobre as fake news e tal, antes até, inclusive até tem reportagens bem interessantes falando da onde que surgiu algumas coisas fake news, isso lá na época, né, não vou nem entrar no mérito de política e tal muito, mas na época da primeira eleição do Trump, onde começou a estourar muito a questão da fake news tudo, né? Hoje você tem os esquemas de deepfake, por exemplo, você verifica lá o pessoal fazendo falas, né, comícios, né, dando conselhos, tudo. A hora que você vê lá, é um vídeo, né, de uma pessoa falando normal, e um vídeo, assim, uma qualidade espetacular, e você vê a voz daquela pessoa exatamente como ela é.
só que falando coisas que são escritas, né, com um baita de um viés que não foi falado de fato, né? Por isso que se chama essa questão de deepfake. Inclusive, se você entrar nos cursos lá da... Se eu não me engano, acho que o curso mais famoso lá que tem é de Stanford, se eu não estou enganado, se eu não tô enganado. Stanford ou Harvard, agora eu não vou lembrar, me fugiu um pouquinho. Mas um dos vídeos introdutórios que eles falam sobre a parte de Deep Learning, né, da aula do curso Deep Learning deles, eles mostrando o Obama dando um discurso inicial falando o quanto IA é importante e tal. Aí você vê assim, né, para um olho comum ali, não clínico, não, digamos assim, com baixo julgamento, você vai lá, nossa, poxa, até o Obama tá falando sobre isso, interessante, né, tal, acho que eu vou... É porque ele é um grande influenciador, né? Ele é uma figura pública, né? Foi presidente do país mais poderoso do mundo, tal, né? Enfim, daí o pessoal na sequência ele fala, isso aqui tudo foi montado por deepfake, pessoal. Então isso aqui é o poder hoje, né? Onde o algoritmo pode chegar. Ele pode ajudar tanto a gente, né, como empresário, como trabalhador, para aumentar a produtividade, para conseguir integrar nossos sistemas, mas também ele é usado muito para influenciar pessoas, né? E aí é onde entra a questão ética que... É bastante interessante que até passou numa revista eletrônica, algum tempo atrás, influenciador fake. Né? E assim, com milhões de seguidores já, né? Então mas é uma tendência que eu acho que é uma questão de regulamentação, mas eu acho que não tem como segurar. Né? Tem que tentar, todo poder pode ser usado pelo bem e pelo mal, né? Sim. Vamos pensar pelo bem, né? E assim, quando a gente vai falando aí mais essa questão de inteligência artificial, vamos pensando em empresas, por exemplo. Pelo pouco contato, ou pelo contato que eu tenho com as empresas, elas pouco usam isso ainda. Né? Elas têm bastante dificuldade. Algumas vezes por mão de obra qualificada, outras vezes por falta de entendimento. Porque, assim, também é um material muito poderoso para ser usado hoje nas organizações. Né? Se você tem um CRM, você consegue aplicar machine learning tranquilamente nisso, para você trabalhar o perfil dos seus clientes, para fazer um bom pós-venda, para fazer todo um trabalho diferenciado. E se eu tenho uma indústria, eu também consigo analisar o tempo de produção, o tempo de parada, o tempo de processo. Mas assim, eu vejo que ainda essa indústria 4.0 para o Brasil, apesar que já está acho que na 5, o Brasil acho que não está na 4 ainda, sim, né? Consolidado ainda. Eu vejo assim que existem questões que precisam ainda ser resolvidas aqui no Brasil quanto a isso. Né? As empresas, principalmente, elas têm que começar a acreditar. Principalmente quando a gente começa a falar de leitura de dados, né? Na verdade, os dados se conversam. Você que trabalha muito com mineração de dados, você sabe que é mais trabalhoso você processar os dados, trabalhar esses dados para deixar ele mais... para você conseguir usar eles, do que efetivamente aplicar o modelo. Sim, sim. Né? Inclusive, isso é bem interessante quando a gente está trabalhando com até conjuntos de dados públicos, não é nem questão da indústria, tal, que são dados sigilosos e tal, você já consegue entender um pouco desse problema. Né? Um grande exemplo que a gente tem no nosso grupo de pesquisa lá na universidade, a gente pediu para alguns alunos mexerem, por exemplo, lá dentro do site do governo brasileiro, você tem lá os dados, né, na parte de dados, lá portal de dados do governo, e você tem uma infinidade de conjuntos de dados lá, a maioria deles não dá para você fazer muita coisa, né, porque são dados apenas com poucos registros, já é um dado consolidado, uma coisa assim, bem simples, que não faz sentido você utilizar algo mais complexo para você analisar. Né? Mas, por exemplo, a gente pode analisar um pouco do perfil, por exemplo, de pessoas que estão satisfeitas ou insatisfeitas dentro dos aeroportos brasileiros. Né? Tem uma pesquisa que é feita, né? Eles vão atualizando isso de forma bem frequente, inclusive. Né? É uma pesquisa bem interessante para você entender um pouquinho. Você pode aplicar tranquilamente machine learning lá. Você tem a quantidade de dados gerada que é bem significativa, né? E você tem lá um questionário que o pessoal acaba respondendo lá sobre... É claro, tem perfil demográfico e tudo mais, tem o motivo da viagem, tem qual aeroporto que ela está, tem lá o que ela achou, por exemplo, da questão dos banheiros, das tomadas, da internet, da sala de espera, de atrasos, né, entre outras questões. Só que a hora que você faz o download, né, desse conjunto de dados para você tratar,
A hora que você verifica lá, por exemplo, a idade, né? A própria, se não me engano, a própria idade, ele já está. Na verdade, o que você pensa? A pessoa respondeu, o mais tradicional responder, eu tenho, sei lá, 35 anos, né? Então, qual que é a tua idade? 35. Aí você verifica lá que essa variável, ela nem está como uma variável numérica, está uma variável categórica, né? Então ele reconhece como dentro de um conjunto de dados lá, pelo framework que a gente utiliza, é como se você não pudesse operacionalizar ela de forma numérica, você não pode verificar a média da idade, porque a variável não está no formato correto, né? Você vê muitos erros, você vê, por exemplo, tem uma outra variável que é a idade discretizada lá, ele fala que pessoas que da idade de 50 a 60 anos, a outra está 50 a 61 anos, na mesma variável. Você pensa, poxa, mas como assim, né? Então você vê que o próprio conjunto de dados, ele está em muito ruído para você tratar, e isso aqui ainda não é um conjunto de dados tão complexo. Se você vai na indústria lá, você pega sensoriamento lá, te retornando dado a cada 10, 15, 20 segundos, um minuto no máximo lá, né? Tem sensores que pegam a cada 1, 2 segundos. Né? Então aquilo lá rapidinho você vai ter na ordem de milhões de dados. Beleza. Será que todo momento, né, aquele sensor estava funcionando? Né? Como é que você vai tratar isso? Aqueles sensores a gente vai utilizar de repente com um conjunto de dados relacionado a problemas de máquinas. Será que a gente consegue fazer uma previsão pelo valor de sensores, temperatura, vibração, velocidade de máquina? Será que a gente consegue fazer a previsão quando é que essa máquina vai falhar? Né? Então, são conjuntos de dados que são separados naturalmente, mas você precisa fazer um esquema de fusão, né, para que você consiga ter um conjunto de dados passível para trabalhar. Né? Então, só o fato de você preparar esse conjunto de dados, muitas empresas não têm isso pronto. Né? Então a gente fica. Isso a gente já viu em várias indústrias, a gente já viu na parte comercial, isso é muito comum acontecer. Então, eu quero. Tô sabendo que tem uma ferramenta nova de IA que ajuda a gente a fazer isso. Você pode me ajudar, por exemplo? Né? Você pode falar, não, vou ajudar tranquilamente. Quais são os dados que você quer trabalhar? Qual que é o teu objetivo do negócio, primeira coisa, né? Por que você quer utilizar IA aqui? Né? Para fazer isso. Beleza. Então, para fazer isso, eu preciso disso aqui. Não tem esses dados. Eu tenho esses dados aqui. Não, mas esses dados aqui não faz 1/10 do que a gente precisa para chegar nesse resultado que você espera, né? Então, aqui no Brasil ainda a gente consegue encontrar muitos problemas nessa parte de consolidação de dados. É claro que grandes empresas, pode ser até que ela esteja falhando um pouco na parte de aplicações de variabilidade da IA, mas grandes empresas já conseguem trabalhar com uma estrutura de dados muito mais integrada. Até o pessoal com os engenheiros de dados, o pessoal fazendo integração junto com sistemas IRP, né, o SAP, por exemplo, etc. Né? Mas pequenas e médias empresas, elas ainda não são empresas orientadas a dados. Então, para essa orientação a dados, é você ter essa cultura de coleta, organização, sempre tendo objetivos específicos lá para você conseguir trabalhar com esses modelos, né, com ferramentas de IA, etc. Né? A gente não consegue ver isso no Brasil, infelizmente, ainda se consolidando tão fácil. A gente fala indústria 5.0, né, uma questão abordagem um pouco diferente, mas no Brasil a 4.0 a gente ainda tem bastante limitações. Mas por exemplo, mostrando algum potencial aqui, né? Hoje, por exemplo, a questão da gestão da demanda, né? Então você fazer uma análise de demanda para o próximo mês, para as próximas semanas, hoje com o modelo machine learning, com framework básico, você consegue aplicar rapidamente uma pessoa que consiga trabalhar ali um pouquinho com IA, conhece um pouco esses modelos de machine learning, conhece, por exemplo, uma linguagem, né? A Python ou um framework baseado em Python ali, rapidamente ela vai conseguir fazer, eu trabalhei com um modelo rede neural, trabalhei com esse outro modelo aqui. A previsão aqui, eu fiz um treinamento de um algoritmo, a previsão aqui vai ser tanto para a próxima semana, tanto daqui 15 dias, tal. Então, são ferramentas básicas que você consegue já usar hoje no dia a dia para não utilizar, de repente, alguma estatística tradicional. Né? Então, ter ferramentas para complementar essa análise. Na parte de manutenção, por exemplo, quando a gente vê na manutenção 4.0, a parte hoje de sensoriamento de máquinas ela é alta, principalmente para as grandes empresas. Né? Então, hoje você tem indústrias que vendem empresas que vendem máquinas para essas indústrias
E essas empresas mesmo, elas já têm um plano, né, um pacote que consegue fazer análise de sensoriamento, né, para fazer essa parte da manutenção preditiva. Então, por exemplo, essa própria empresa ela consegue fazer a coleta desses dados, né? A partir da coleta desses dados ali, ela já tem modelos rodando machine learning em nuvem, por exemplo, né? Utilizando o IoT, utilizando tecnologia em nuvem, né? Que é da indústria 4.0. E rodando esses modelos ali, Big Data, Machine Learning ali dentro, e falando, ó, pelas características da tua máquina, né, você intervém lá dentro da empresa e fala, ó, pelas características da tua máquina tá entrando numa alta probabilidade de falhar daqui a algum tempo, seja horas, seja dias, então a gente vai fazer uma intervenção para que o tempo de parada seja o mínimo possível, né? Então você já contata a empresa para fazer isso, né? Muito pouca gente sabe disso, ou pelo menos ainda não tem a noção do quanto isso é poderoso. É claro, tem questão dos valores, tudo, né? Mas hoje a gente já tem um pouco, digamos assim, do acesso um pouco mais fácil, né, nessas Eu vejo até uma ferramentas. questão da cultura organizacional, né? A cultura organizacional parece que não é muito para isso ainda, É né? difícil, Tenta resolver problemas muito imediatos, não se pensa muito em problemas futuros para serem resolvidos hoje, para serem mais baratos. Uhum, E nessa linha, por exemplo, essa é uma dificuldade hoje, um dos desafios, né? Você já até citou um desafio. uhum, E aí eu pergunto para você assim, mas e a mão de obra qualificada? Porque assim, qual é a capacitação que esse profissional precisa ter para atuar dentro de uma indústria? Que eu vejo também, você colocou nas indústrias, mas eu vejo uhum, também, por exemplo, no hospital. uhum, No perfeito. hospital você tem um banco de dados gigantescos e você poderia minimizar o volume de pessoas para serem atendidas ali, otimizar isso, Uhum, é, né? Com ferramentas simples, clusterização, com algumas coisas ali. Mas uhum, assim, você precisa desse indivíduo, né? Primeiro você precisa que a empresa veja a necessidade, a importância dele, exato. né? Segundo, você precisa desse indivíduo. Como que está esse indivíduo no mercado? Ele existe? Quais são assim, as competências básicas? Ele Uhum, tem que ser um programador, o programador para conseguir trabalhar com isso? Ele tem que ser o estatístico para conseguir trabalhar? uhum. Bem, eu sempre. Tem partes que você pode dividir, né? Digamos, da função que você pode colocar essas pessoas, do conhecimento dessas pessoas para atuar nesse mercado. Pensando em três aqui, fácil, né? Conexões entre elas, né? Seria, por exemplo, a ideia de um engenheiro de dados, um cientista de dados e um analista de dados. O que é mais comum hoje no mercado? Analista de dados, tá? Por mais até que você consiga encontrar que não tem muitos cursos de graduação relacionado, tá? Você consegue inserir dentro de outros cursos na área de engenharia, na área de computação, né, para trabalhar e, né, ser competente nessa área de dados, né? Só que o analista de dados no mercado hoje, ele já está um pouco mais. Já tem muito mais oferta desses profissionais do que, por exemplo, um cientista ou um engenheiro de dados. O analista de dados ali, o que você basicamente vai precisar, né? Você conseguir, de uma forma clara, mostrar indicadores, mostrar de forma visual, até de forma estatística mais tradicional, fazer um storytelling do que está acontecendo ali dentro, né? Para você conseguir, por exemplo, passar para gestores algumas possíveis decisões, possíveis causas e problemas que estão acontecendo. Então, o analista ele mexe muito até com ferramentas mais, digamos assim, preparadas para isso, o que eu recomendo até extrapolar um pouco para a parte de programação, mas o pessoal utiliza muito o ClickSense, por exemplo, utiliza Power BI, utiliza o Tableau, que são ferramentas super tradicionais nessa parte de análise de dados, né? Quando você vai para a parte do cientista de dados, o cientista de dados é aquele cara que já trabalha um pouco mais com os dados, um pouco mais brutos, né? Ele tem uma parte de pré-processamento que fica também da parte da responsabilidade dele, né? Então, não vou entrar nos méritos mais técnicos, mas nem todo dado que chega para o cientista de dados ele está preparado para aplicar o modelo machine learning, por exemplo, né? Então, o cientista de dados ele é responsável por preparar esses dados no conjunto dele e rodar esses modelos, seja para fazer, por exemplo, uma análise de agrupamento. Então, né, comentou na parte, por exemplo, varejista ali, a gente pode fazer uma análise de clusterização, que é fazer vários grupos e agrupar dentro desses clusters indivíduos que tenham, por exemplo, características de consumo parecidas para que você possa ofertar produtos mais direcionados para esse público, né? Então, por exemplo, o pessoal de indústria de cartões e crédito, o pessoal trabalha muito com isso.
né? Então você precisa encontrar perfis, por exemplo, do tempo de casa, tipo de cartão, tipo de uso, se é na internet, se é uso físico, que tipo de produto que geralmente ele compra, se ele parcela, não parcela, e você consegue oferecer produtos nesse sentido, né? Então, o cientista de dados, ele está preparado para separar e realizar um pouco desses modelos. O analista, ele está numa etapa posterior, é claro, sempre comunicando, né, para fazer essa apresentação. O engenheiro de dados é o cara que é menos visto, digamos assim, dentro desse contexto, mas é o profissional que eu acredito hoje, tá, que é o mais procurado. Por quê? Porque é o cara que tá lá com a picaretinha, né? Só fazendo uma analogia, uma picaretinha lá para tentar achar as pepitas lá, né? Por quê? Ele é o cara que está responsável para utilizar tecnologias para fazer a coleta desses dados, né? Fazer, por exemplo, o processamento Big Data desses dados ali, né? Então, você tem lá um grande conjunto de dados que vem totalmente poluído ou ele não é coletado da forma correta. Então, por exemplo, eu preciso de uma quantidade de dados que seja coletado a cada 30 segundos. Tem possibilidade de você coletar essa quantidade de dados, de repente, em 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, mas se você precisa para 30 segundos, precisa de um engenheiro de dados que consiga aplicar frameworks, tecnologias, para conseguir extrair isso de uma forma confiável ou entregar para a próxima parte da cadeia, que seria, por exemplo, um cientista de dados poderia utilizar, né? Então, o engenheiro de dados, ele precisa muito mais conhecer as tecnologias de programação aprofundada do que os outros dois. Tá? É claro que a parte do cientista, eu acho que é interessante você ter um conhecimento ali de programação para você ter essa flexibilidade, né, para conseguir montar modelos, testar modelos, fazer esse comparativo de uma forma muito mais organizada por você mesmo, né, ou pelo teu time. Mas é importante também que ele conheça algumas ferramentas, né? Por exemplo, o Tableau, utilizar ali o próprio Power BI, para você fazer preparar junto ao analista ali um dashboard que represente os dados de forma fidedigna também. Né? O engenheiro de dados não tem muita escapatória. O engenheiro de dados é aquele cara lá que está muito mais focado na programação, muito mais do back-end, né? Naquela parte mais... a gente sempre brinca, né, com a comparação de telas, né? A tela do analista é aquele dashboard bonitinho, a tela do engenheiro de dados é aquelas códigos sem fim lá, né? Então é o cara que é menos visto, mas é o cara mais buscado no mercado hoje. Então ele de fato é necessário para isso. Muitas empresas hoje não conseguem diferenciar muito isso. Então, por exemplo, nós tivemos alunos, por exemplo, eu tenho um aluno hoje que foi orientado por mim no trabalho de conclusão dele, que ele é engenheiro de dados hoje. Mas ele começou nessa área de dados sendo contratado como analista, mas nem tinha o time de análise de dados, não tinha nada sobre isso. Então, ele que meio que trabalhou fundando o departamento, mas ele fazia tudo. Né? Então ele pegava dados de uma indústria lá em São Paulo, coletava, ele que fez todo esse fluxo de trabalho para conseguir colocar na nuvem, fazer extração, fazer uma API para consumir os dados. Então ele acabou fazendo tudo isso, né, fazendo o trabalho de 3 como analista de dados. Não, é que eu fico imaginando isso mesmo, né? Que esse profissional também não é tão comum se encontrar, né? É por isso, assim, é um bom caminho para quem aí tá querendo uma boa oportunidade de trabalho, tem essa afinidade de programação, seguir. Né? Porque o bastante comum é o data science, né? O cientista de dados. Né? Você vê vários cursos por aí, esses cursos rápidos, venha fazer cursos de 10 horas e ser cientista de dados. Né? Então, assim, tem muito. Então, se popularizou o nome cientista de dados. Não necessariamente aquilo é o cientista de dados. Exato. Né? E é bastante interessante isso, né? E o mercado tá tendo muito disso hoje, né? Inclusive, quando começou a surgir um pouco mais sobre essa parte de machine learning, um pouco antes de 2020, talvez, você começa a encontrar vários cursos rápidos falando, né, aquela chamada, né, principal. Você vai lá nas plataformas de cursos rápidos lá, você vai ter From Zero to Hero, né? Você vai do zero ao herói lá com um curso lá com 40 horas de vídeo. Né? Com 20 horas de vídeo. Tem cursos, curso rápido, relâmpago em Python, não sei o que. Né? Python, uma linguagem que eu recomendo todo mundo, né? A gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas esses cursos rápidos, ele pode ter atualizado em algumas coisas, né? Mas ele não te leva a ser um profissional provavelmente requisitado no mercado. Inclusive, falando até numa própria experiência que eu tive na época do doutorado, né? Como eu tinha acabado de entrar naquela área ali de machine learning tudo, precisei pesquisar um pouco mais e tal. Eu falei,
eu entendi um pouquinho, li alguns livros, tal. Falei, eu vou ficar um pouco mais confortável com essa área. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada num curso aqui focado em Machine Learning, né? Aí eu comecei a dar uma olhada no curso Machine Learning, e todo o curso de Machine Learning, né, ele vai falar o quê? Bem, vamos utilizar a linguagem Python, e aí vamos fazer um curso relâmpago de Python. Isso é muito comum, esse termo relâmpago é um negócio que já fica com o pé atrás. Ele vai lá, faz um curso super rápido em Python, falando, ó, isso aqui é o suficiente para você entrar nessa área aqui de Machine Learning. Aí eu comecei a olhar aquele negócio e falei, não, eu não tô entendendo que ele tá implementando isso na Machine Learning, não tô entendendo nada, não faz sentido para mim. Aí eu falei, não, pera aí, deixa eu ver fundamento. Falei, deixa eu ver como é que é o Python, primeira vez que eu tô mexendo com isso e tal. Aí eu fui fazer um curso de Python. Aí o negócio começou a ficar muito mais claro para mim. Eu falei, agora deixa eu voltar para aquele curso. Daí fiquei meses ali mexendo com Python, né? Depois que eu mexi com Python, eu comecei a olhar aquele programa. Falei, nossa, daí Você foi sabe que comigo isso aconteceu a mesma coisa? Não, eu mexia muito no MATLAB, né? Daí falaram tanto desse Python que era mais fácil, mas que ele é matricial, né? O MATLAB é matricial, então tudo se monta em forma de matriz. Uhum. De vez em quando dá um trabalho fazer aquilo. Sim. Aí eu falei assim, não, deixa eu aprender Python. Eu fui num curso rápido também. Falei assim, não, deixa eu pegar então PO via Python. Né? Porque eu queria aprender os comandos, eu tava. Sabe quando você já passou da fase? Não quero ler livro, sabe? Quero ser uma coisa mais tranquila. Aí depois eu peguei um outro, fiz a metade, não consegui fazer inteiro. Aí eu vi o outro que era esse daí, o Data Science, relâmpago. Faz isso que tá lá, né? Porque eu queria pelo menos saber os comandos que eram utilizados. E assim, o legal é que se vende isso, coloca modelinho muito pronto, ó. Isso faz assim, isso faz assim, isso faz assim. Você chega lá na hora, não tem nada daquilo. Nada. Né? Porque até a gente brinca, a universidade, ela te dá um universo, ela te dá um mundo. Tudo que a gente trabalha lá, elas são coisas idealizadas, no sentido variáveis controladas. Né? Você vem para o mundo, você está com variáveis incontroladas, são variáveis complexas. Exato. E aí você vai ter que fazer adaptações. Se eu tenho um aprofundamento teórico sobre aquilo, se eu tenho outra estrutura de conhecimento, você pega aquilo que você estuda e faz as devidas adaptações para fazer a aplicação daquilo. Né? E quando eu fiz o curso, você não consegue fazer nada disso. Né? Mas eu, particularmente, eu já tinha todo um conhecimento anterior. Tal. Então, assim, no meu caso ainda é um pouco diferente porque eu já tinha uma outra bagagem. Né? Agora, para quem está começando... E assim, acho que uma coisa interessante é... Não, a minha recomendação é, não tenta cortar caminho, tá? Não tenta ir pelo meio mais fácil, que geralmente ele vai se tornar o mais difícil. Por quê? Quando você começa a ver novos conceitos, novos modelos, você pensa, mas eu não sei esse fundamento. Você vai lá, vai ter que ler o fundamento. Deve ser um novo conceito. Eu vou ler esse novo conceito. Eu não entendi nada, vou pro fundamento. Então, o negócio é você se preparar nos fundamentos, né? Então, por exemplo, para um cientista de dados, o fato de você conhecer a álgebra, o fato de você conhecer a estatística, é basicamente o começo que você consegue entender como é que os modelos funcionam na sua essência. A parte de probabilidade, por exemplo, né? Temos técnicas lá na IVBase que é totalmente focada em probabilidade. Então, você se debruçar um pouco nesses fundamentos, que é uma coisa que a universidade traz muito forte, né? Isso é muito importante. Livros, tá? Livros técnicos, acadêmicos, eles são muito bons para isso. Então, por exemplo, né, uma coisa que eu ficava muito insatisfeito na época que eu estava fazendo isso para o doutorado, eu verificava esses cursos, eles focavam muito na ferramenta Python para aplicar. Tá, mas o que aquele resultado me retorna? O que eu faço com isso? Né? Aí você começa a se tornar cada vez mais crítico do que você está estudando naqueles cursos lá. Aí eu falei, não, o que eu consigo, por exemplo, eu comecei a fazer disciplinas do doutorado, falei, ó, vou começar a me tornar um pouco mais crítico para algumas coisas, né? Aí eu comecei a olhar vários livros, daí eu comecei a trabalhar muito com artigo científico mesmo no doutorado, até porque não tem escapatória, a gente precisa ficar mais atualizado, estado da arte e tudo mais. E eu falei, ó, poxa, uma métrica, né? O que está acontecendo aqui com esse resultado que ele me trouxe? Ele fala, por exemplo, de um modelo preditivo. A questão da classificação de tumores lá tal. Isso aqui ele deu uma acurácia de tanto, né? Ok, mas e essa outra métrica aqui?
né, essa precisão, né, esse recall, né, que são outras métricas específicas. O que isso significa para mim? Você vai lá pergunta, por exemplo, hoje, né, para alunos que fizeram cursos, até para analistas de dados hoje, o pessoal fala, ó, não sei, porque me interessa isso daqui um pouquinho e tal. Não, mas beleza, mas você acha que o teu modelo está enviesado ou não está? Né? Então, é aquela história. Vamos supor que você queira, né, pensando nessa questão do fundamento, você está trabalhando com uma parte de análise de fraude, né? Muito provavelmente, o conjunto de dados que vai ser disponibilizado para você treinar o modelo, ele vai ter muito mais operações legais do que operações fraudulentas. Então a gente fala isso que não há um balanceamento entre as duas classes disponíveis, né? O que isso pode acarretar? Pode ser que a acurácia do teu modelo dê uma acurácia alta, né? Mas não porque o teu modelo aprendeu como é que funcionam as transações legais e ilegais. É porque basicamente ele está falando que é tudo legal. Porque como ele está entendendo que todas as transações no treinamento dele eram transações legais, você está já enviesando por uma certa classe. Né? Então isso é bastante perigoso no modelo. Então, você quer obter lá, por exemplo, um recall de 100%, vamos supor assim. Eu estou analisando lá, por exemplo, o quanto que o meu modelo acerta para classificar transações que são legais. Né? Eu olho lá 100%. Beleza, olha, que bacana, acurácia alta, eu estou vendo que ele acerta todas as legais. Mas as ilegais, que é o que você realmente quer detectar. Né, que é a tua classe de interesse. Então, isso é um fundamento que você tem que ser crítico. Isso lá, por exemplo, nos cursos, você não vai encontrar. Tá? Então, isso é uma coisa muito crítica. Por que você está usando aquilo? Por que aquela métrica é importante? Nós tivemos casos, infelizmente, até pensando já um pouco mais acadêmico, né, na questão da disciplina de mineração de dados que eu ministro, o pessoal tenta cortar caminho, agora não é nem por curso, o pessoal tenta cortar caminho pelo ChatGPT. E assim, eu não vou ser hipócrita e falar que eu não uso. Eu adoro usar, para mim a produtividade minha aumenta muito quando eu utilizo. Mas eu sei por que eu estou utilizando e eu utilizo em partes específicas do que eu necessito. O pessoal tenta fazer, basicamente, parte da disciplina, como é em Python, eu vou tentar rodar tudo em Python. Aí chega na apresentação, fala, eu usei isso, tal, deu esse resultado. Falei, beleza, por que você usou aquele método ali? Porque é interessante, porque esse método é bem indicado, eu estava vendo num livro. Não, eu quero saber por que você usou para esse conjunto de dados. Eu não sei. Falei, aí que está o problema. Esse é um fundamento que você não estava vendo em curso, com o ChatGPT talvez ele fala. O ChatGPT ele é até um complicador algumas vezes. Ele começa a fazer coisas até que não precisa de vez em quando, né? Porque ele não tem, digamos, uma pressuposição do que você quer, tá? Depende do prompt que você coloca, dos ajustes que você faz, etc, né? Então, o que aconteceu? O aluno estava usando um método que não precisava. Por exemplo, essa questão do balanceamento de classes, que foi uma questão no caso, eu falei, você não precisa disso. Então, isso é fundamento. Isso, você está colocando coisa no teu pipeline, você está colocando complexidade que você não precisa. Né? Então, o pessoal tenta não só cortar caminho agora para fazer curso rápido, o pessoal tenta cortar caminho usando uma linguagem a favor delas, então o pessoal quase não estuda muito, quase nada. Eu vejo assim que muitas vezes eles fazem como fluxograma. Tal coisinha, faço tal coisa, que faço tal coisa, né? Sim. E essa questão do fundamento, ela é muito relevante. Assim, como que você vai trabalhar com rede neural se você não sabe como funciona uma rede neural? Uhum. Exato. Como que eu vou trabalhar clusterização se eu não sei como funciona o modelo clusterização? Uhum. Né? Isso a gente vai ter lá, o código que você vai lançar, que muitas vezes tem até biblioteca, já está pronto. Sim. Agora, por que eu estou usando aquilo? Exatamente. Uhum. Quando eu dava aula de estatística, era exatamente essa questão. Assim, gente, vocês têm que entender o que é uma distribuição normal. Uhum. Senão tem muita coisa que vocês vão fazer que vocês não sabem nem por que vocês estão fazendo. Exatamente. Né? E isso a gente tem que tomar bastante cuidado, principalmente na academia, né, para esse fundamento entrar na cabeça lá do aluno para que ele seja crítico depois do que ele está fazendo. Ele pode usar ChatGPT, Claude, até eu encorajo nas minhas aulas. Falei, pessoal, mas isso aqui você tem que usar muito para questões operacionais. Eu tô tendo problema com código, tudo bem, mas você tem que saber o porquê que você está utilizando, por que você está utilizando aquele método,
Você comentou da rede neural. Rede neural, inclusive tem um livro do Geron, que é de 2019, acho que ele tem uma atualização, se não me engano, um pouquinho mais, né, um pouco mais recente. O Geron, ele foi um dos caras que trabalhou no framework TensorFlow, que ajuda muito nos cálculos de Deep Learning hoje, lá na Google, né? Ele fala, a rede neural é um ótimo modelo, desde que bem parametrizado. Você sabe quais parâmetros tem a rede neural? Então, assim, se você deixar tudo automático no GPT, você não sabe o que você está parametrizando. Então, você pode melhorar modelos mudando esses parâmetros, né? Então, você tem que conhecer os parâmetros. Então, o mínimo numa rede neural, você tem que conhecer, assim, o mínimo do mínimo. Por mais que o framework, a biblioteca, ele já tenha pré-programar a rede neural, você tem que saber mexer nos parâmetros dela para você ser crítico o suficiente e falar, ó, isso aqui é aceitável, isso aqui não é aceitável, isso aqui é válido, isso aqui não é válido, né? O que acontece muito, o pessoal aplica lá num conjunto de dados grande e fala, professor, olha, eu cheguei aqui no resultado, deu 98% de acerto. Falei, poxa, que bacana, onde você aplicou isso? Né? A gente separa, quando a gente trabalha com aprendizagem supervisionada, né, numa predição, a gente precisa ter um conjunto de treino e um conjunto de teste. Né? O pessoal aplicou lá, não fez a separação, tal, o pessoal aplica tudo no mesmo conjunto. Chega lá, professor, tá muito bom meu modelo, se eu conseguir implementar isso daqui na minha empresa, tal. Falei, cuidado, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí você verifica que ele colocou basicamente o teste tudo no mesmo conjunto, né? Vamos pensar lá na fundamentação. Você precisa tirar qualquer super ajuste desse teu modelo. Então a gente precisa separar em duas partes esse nosso conjunto. Treina com um e tenta validar no outro, né? Então a gente sempre tenta fazer isso entrar na cabeça do aluno, porque a hora que eles olham uma métrica que o valor está alto, eles saem correndo falando que o modelo deles está pronto para implementação. Fala, aham, vai lá, vamos tentar. Aí o que acontece? A hora que você pega dados novos para ele fazer a predição, aí ele começa a errar a primeira, erra a segunda, erra a terceira. Professor, mas lá no meu treinamento deu tudo certo. Falei, porque está super ajustado o treino, né? Então, tudo isso é fundamento, né? Exatamente. E eu falo, pessoal, a gente tá lá para isso. A gente tem disciplinas, né? Cursos Isso inteiros que você pra tá gente falando, eu fazer sempre isso. brincava na disciplina que é assim, tem uma goteira lá fora, e eu faço assim. E a goteira lá fora, eu batendo com o meu dedo na mesa. Uhum. Se eu for fazer um ajuste de reta, vai dar uma ajuste de reta perfeita, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente, é isso. Exatamente isso. Então, assim, você tem que buscar as relações das coisas. Exato. Né? Qual é realmente o grau de correlacionamento entre elas ou não, para poder justificar e ajeitar, fazer alguma coisa. Uhum. E aí, já pensando que a gente está falando de alunos, de profissional tal, hoje, assim, com a evolução tecnológica, IA tal, tem muita coisa, muito trabalho está sendo automatizado, né? E assim, o que você acha que com tudo isso que você colocou agora, isso pode dar alguma mudança nos padrões de trabalho para o futuro, não dão? Como que você acha que vai se comportar esse mercado de trabalho? Será que, por exemplo, para quem vai trabalhar em determinados setores, eles podem ficar tranquilos porque lá dificilmente vai ser automatizado, né? Mas será que uma pessoa que, se ela está fora desse ambiente, talvez não com conhecimento profundo, mas com conhecimento bom de informática, bom computacional, algumas coisas para ela poder fazer uma boa interpretação de dados, mesmo que seja um dashboard, conseguir pegar, isso pode estar colecionado, mesmo que ela não saiba fazer, se aquela correlação é verdadeira ou não, sabe? Mas pelo menos pelo intuitivo. Você acha que daqui a alguns anos, vamos colocar daqui a 10 anos, essa pessoa que não tenha esse conhecimento básico, essa interligação, esse jeito de trabalhar com essas novas tecnologias, será que elas vão conseguir boas alocações de trabalho ainda no futuro? Eu acredito que se a gente tiver uma maior quantidade de empresas orientadas a dados, minimamente você vai ter que trabalhar com alguma ferramenta de IA, né? Não tem para onde fugir, tá? É uma coisa assim, a gente tem que utilizar essas ferramentas para jogar a nosso favor. Não tem que falar, não quero utilizar, vamos supor, nós como professores, né? É difícil você falar para o aluno não usar. Então, se ele vai usar, a gente tem que fazer com que ele ajuste da forma certa. Nós, como professores, a gente precisa, de vez em quando, utilizar uma ferramenta para melhorar, de repente, algum esquema de aula, né? Melhorar um pouco nossa produtividade, nossa organização e tal. Então, acredito que o pessoal vai ter que se adaptar com pelo menos alguma ferramenta de IA, seja ela mais, digamos assim, amigável, né? Como é o ChatGPT, porque você escreve um prompt, um texto livre para ele fazer essa interpretação.
de forma que você consiga ser mais produtivo e entregar mais valor para a empresa que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, numa indústria, você pode até não utilizar o ChatGPT ou alguma outra IA para jogar a teu favor hoje, né? Mas provavelmente daqui a alguns anos, até pela evolução, a gente tem, né, em 5 anos uma evolução absurda dessas, pelo menos, né, das grandes linguagens, né, ChatGPT, etc. Fica imaginando daqui mais 5 anos, né, como é que vai estar o grau dessas ferramentas. Então, eu penso que o pessoal tem que se adaptar o mais rápido possível para se tornar cada vez mais produtivo, ou pelo menos tarefas corriqueiras de questões relacionadas, por exemplo, a anotações em reuniões, né, que nós temos hoje IAs que ajudam, auxiliam já a trabalhar com atas de reuniões, destacar os pontos principais, você utilizar uma IA de repente para te ajudar na descrição de um relatório que você precisa apresentar para um superior. Então, eu acho que não tem para onde fugir, e essas pessoas, eu acredito até que pela descrição das vagas, provavelmente, né, o pessoal vai sugerir lá, por exemplo, o pessoal ser confortável com ferramentas de IA no dia a dia do trabalho. Né? A única coisa que a gente acha que a gente tem que se preocupar, que eu acho que vai de encontro à sua fala, é que a IA não resolve tudo. Exato. Você não consegue, gente, é uma ilusão achar que você vai conseguir utilizar o ChatGPT que seja, se você não tiver conteúdo. Você tem que ter um conteúdo e a partir desse conteúdo você impulsiona isso com uma generativa. Você consegue melhorar aquilo que você tem. Por exemplo, se eu colocar aqui, eu quero ser professor de basquete. Se eu começar a colocar, só bater um papo com ele, não vou ser um bom professor de basquete. Uhum. Porque eu não tenho conteúdo suficiente, base, para ser esse bom professor de basquete. Exato. Né? No entanto, por exemplo, eu passo muito para meus alunos de mestrado, por exemplo. A gente vai fazer uma análise de bibliográfica, alguma coisa assim. Uhum. É colocado para eles analisarem um artigo, depois a gente vai para a IA para analisar aquele artigo de novo. Por quê? Você consegue trabalhar uma profundidade diferente. Uhum. Né? Você consegue aumentar a profundidade, mas eu tenho que saber o que eu estou fazendo. Exato. Né? Inclusive na Eaton, né, que é uma grande empresa que trabalha com partes para caminhões, automóveis, etc. A Eaton hoje ela usa a IA para fazer geração de trabalhos relacionados a design de novos produtos, né? Inclusive tem até um caso lá que eles conversam lá dentro do site deles lá um pouco sobre isso, que o uso da IA, ele potencializou essa parte de design de produto. Ele não está substituindo, porque ele tem lá os profissionais ainda, que os profissionais eles são capacitados para criticar o que está sendo feito pela IA. Mas, por exemplo, a geração de ideias, a geração de repente, né, no ajuste de novos materiais, novos esquemas de desenho de peças, etc., né? Isso é uma coisa que pode ajudar muito. Então, ele vai ser um potencializador, mas ele não vai ser um substituto, né? Então, isso acho que é importante deixar claro. Nos nossos trabalhos aqui como professor, a IA não vai dar aula por mim, né? Mas ela pode ajudar, de repente, a criar alguns exemplos, a criar hoje, por exemplo, no próprio GPT-5 lá que foi lançado ontem. Tem lá, acho que inclusive no começo da apresentação deles lá, uma das pesquisadoras, ela coloca num exemplo lá da física de Bernoulli lá, falando um pouco sobre as asas, né, da dinâmica e tal, e você pode criar hoje, por exemplo, interfaces que ajudem você a explicar, né, durante as suas aulas para estudar esse tipo de assunto. Daí você pode mudar os parâmetros, mudar a angulação, ver qual que é o resultado. Então, tudo isso ele vai potencializar o cara que consegue entender os fundamentos. Então, se você tem um potencializador, mas você não sabe de nada sobre aquilo, basicamente você vai estar potencializando nada, né? Exatamente. Então, o interessante é você utilizar, sempre discernir, né, o que é importante você utilizar a IA no contexto do que você precisa. Eu até fiz algumas anotações aqui, por exemplo, a gente for falar de desafios, né? Uhum. Mas senão a gente vai ficar aqui 5 horas, aí não vai dar. Mas, por exemplo, ao meu ver, assim, quando a gente vai, por exemplo, quais são os desafios da universidade hoje nesse contexto que a gente está? A gente tem que pensar redefinição de currículos e métodos de ensino, porque hoje dificilmente uma profissão, qualquer profissão, não pode mais estar desconectada a isso. Uhum. Escassez de talentos e retenção.
de professores. Uhum. Porque aqui mesmo nós temos bastante dificuldade na nossa universidade, por exemplo, dos técnicos. Uhum. Porque ele entra, só que o mercado de trabalho hoje está em alta nessa questão de computação, então assim, eles não ficam. Uhum. Né? Eles saem, então você não consegue Verdade. reter. Então, Uhum. como você vai reter esses talentos dentro da universidade? Uhum. Infraestrutura e recursos computacionais são recursos pesados, tem que ter condições financeiras para isso. Uhum. Questões éticas, acho que esse é um ponto que, se a gente for discutir, é É mais algo que complicado. passa muito tempo, né? É. Porque questões éticas é muito pesado. Por exemplo, teve até um vazamento do ChatGPT anunciado que tiveram 4.000 e poucos informações vazadas do ChatGPT para o Google, se eu não me engano, tá? Referente a questões, a conversas psicológicas, Uhum. sabe? Bate-papo ali com um atendimento psicológico pelo ChatGPT. Uhum. E uma grande questão hoje, que a gente até faz discussão no colegiado, que é a questão do plágio e integridade acadêmica, né? Que tem gente que Uhum. tá botando, quero não sei o que, blá, 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 vai fazendo tudo. E aí, quando você começa a fazer o questionamento na banca ali, você vê que não foi o indivíduo que executou. Uhum. Né? Na verdade, acho que até as coisas que estão lá dentro foram inventadas. É, exato. Né? Porque pelo menos se ele executou, ele sabe o que ele executou, né? Sim. Mas... Inclusive, é engraçado, né? Porque até alguns anos atrás, a gente ficava preocupado quando o aluno escrevia mal os trabalhos, né? Então a gente sempre tentava, colocava, vamos escrever melhor, a gente pode escrever desse formato, você tem que evitar, por exemplo, a primeira pessoa em alguns momentos, palavras sensacionalistas, gírias, etc, tal. Aí hoje, com a questão do né, ChatGPT e os geradores de texto e tal, você pensa, poxa, você quer encontrar alguns erros ali para você ter quase a certeza de que você está lendo um trabalho orgânico e não feito por uma IA, né? Então, você vê como vai mudando as coisas nesse sentido, né? A questão, você comentou, por exemplo, a questão de utilizar a IA até no dia a dia, né? Por exemplo, reuniões hoje, mesmo sendo questão de presencialidade e tudo, você utiliza muito a questão de IA para fazer essas anotações automáticas, porque assim, né, uma pessoa mais distraída, alguma coisa, tal, pode escapar uma coisa ou outra importante, tudo, daí ficar nessa validação, né? As IAs ajudam você, de repente, lembrar alguns pontos ali, você pode revisitar, falar, realmente isso aqui é legal, vou fazer um complemento. Então, você não automatiza a tarefa, mas você já adianta boa parte, por exemplo, de uma ata que é extremamente importante e você não deixou passar nada Isso, ali. mesmo no presencial, você pode fazer uma gravação e pedir pro próprio Word transcrever para você, ele já tem esse recurso. Então. Depois você joga lá e pede para ele pegar os... Desde que você tenha conteúdo, nunca esqueça, gente. Sempre com conteúdo. Eu sei fazer a coisa. Exato. Eu sei o que é importante, então eu sei o que pedir para fazer, né? Exatamente. Então, se o teu objetivo ele tá bem claro, você tem o fundamento do que você precisa, ele vai ser um ótimo potencializador para qualquer tarefa tua do dia a dia, né? Seja até na vida pessoal, né? Como falei, viagem, alguma coisa assim, seja principalmente, eu acho, na vida profissional, né? Então, na vida acadêmica, a gente precisa incorporar isso de diferentes formas, seja, né, durante o ensino de uma disciplina, seja na gestão de recursos lá que nós temos na universidade. Inclusive, né, hoje é muito mais comum, inclusive na UTFPR, a gente fazer essas capacitações lá, por exemplo, do Google Cloud, trabalhar na parte um pouco mais 4.0 ali, trabalhar com a parte da IA generativa, como é que ele pode ajudar a gente no dia a dia a escalar um pouco melhor nossos exemplos de aula, a fazer com que um técnico consiga melhorar uma análise de uma planilha, alguma coisa. Então, a gente precisa incorporar de algum formato inteligente, né, para que a gente não deixe de pensar, porque a gente precisa continuar sendo crítico, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer com que as coisas funcionem de uma forma mais fluida, mais rápida, coisas que a gente demoraria muito tempo para fazer e que é uma tarefa de repente muito operacional, né? O fato de você escrever uma coisa no Word lá, ele é muito mais demorado que escrever mas é claro que assim, hoje você tem o Copilot, por exemplo, no Word, né? Então, tô escrevendo alguma coisa, né, alunos lá escrevendo alguma coisa, o Copilot te ajuda a escrever uma coisa que você está escrevendo errado, ou escrever uma coisinha que... Tudo bem, sabe? Isso é uma ferramenta bastante útil, né? Mas sempre sendo crítico, né, no que você está fazendo. Traduções de artigos, é espetacular você utilizar as grandes linguagens, inclusive o GPT-5 parece que ele foi treinado com muitas línguas.
Aí ele tem um treinamento muito mais focado, né? Eu ainda não testei tudo, eu cheguei a fazer alguns testes ontem, mas a tradução, né, por essas grandes linguagens já se tornou algo bem interessante também para utilizar. Vai ajudar muito nesse sentido também. E quando já nesse ponto que você acabou de levantar, que a gente pensa assim que a universidade, pelo menos era um pensamento mais antigo, desde quando eu estudava, sabe? Que a universidade é um local muito distante da sociedade. Parece que o que acontece ali não é o que acontece na sociedade. E a gente sabe que não é bem assim, porque grande parte do desenvolvimento social vem de dentro da universidade, desenvolvimento tecnológico, inovação, várias coisas ali dentro. E assim, hoje, por exemplo, como que nós conseguimos, a universidade hoje ela está muito mais integrada, pelo menos a nossa está muito mais integrada às sociedades e organizações. A gente tem as empresas júniors, né? Todos os nossos cursos ali têm empresas júniors, que estão fazendo um excelente trabalho. Se eu não me engano, a empresa júnior da engenharia de produção foi eleita a melhor do Brasil, né? Exato. A melhor do Brasil. Nós temos o projeto de extensão que é o MEIU, que as empresas podem levar algum problema real, complexo, e vai ter uma equipe interdisciplinar ali para resolver, formado por alunos e orientações de professores. Nós temos o hotel tecnológico, onde que se desenvolve para os alunos incubarem ali, colocarem suas ideias para futuras empresas, inovações, e assim como a incubadora, né? E assim, a gente tem que desmistificar isso, que a gente está próximo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que está assistindo o nosso podcast hoje. Eu falo assim, cara, eu preciso melhorar, arrumar isso na minha empresa. Não precisa nem ser empresa de grande porte, médio porte. Eu quero controlar melhor, eu quero ver como é que fica, e eu quero fazer uma parceria com o professor Bruno. Isso é possível fazer na universidade hoje? Com certeza. Inclusive é bastante encorajado, né? Porque a ideia dessa desconexão que existia anteriormente, praticamente todas as universidades teriam que quebrar hoje, tá? Teriam que quebrar essa ideia fixa, né? A gente precisa formar pessoas que estejam preparadas para o mercado, mas ao mesmo tempo, o mercado ou a sociedade tem demandas que a universidade pode atender de forma pronta praticamente, com os recursos, com a tecnologia, né, com a preparação de alunos, professores. Então, se quiserem fechar parcerias, tudo, a gente sempre tem o canal aberto, né? É claro que para a gente entender um pouco das demandas que nós temos nas empresas, na sociedade, a gente tem atuado junto, né, a essas duas partes para que a gente consiga corresponder com a melhor entrega, né? Seja por um serviço prestado pela universidade, seja pela entrega de recursos humanos capacitados, exatamente como a nossa sociedade, né, a questão da regional que nós temos aqui, ela possa ser atendida, né? Então, como o nosso, por exemplo, falando especificamente do nosso grupo de pesquisa, a gente trabalha com modelos de otimização e mineração de dados, então, empresas que tiverem, por exemplo, trabalhando para se tornar orientada a dados, para fazer um pouco análise desses dados, conseguir interpretar com modelos de IA, como é que a IA pode ajudar nesse sentido, trabalhando um pouco mais com a parte de otimização, né? Por exemplo, a empresas de logística para fazer esquemas de roteamento de veículos, sequenciamento de produção, tudo, nós temos recursos, né, capacitados para conseguir atender a essas demandas, né? Então, por exemplo, propor cursos de extensão, a gente, pelo próprio grupo de pesquisa, a gente já fez também um curso ali de Python voltado mais à análise de dados também, que era aberto ao público. Então, acho que esse tipo de atitude ela é encorajada justamente para a gente diminuir a distância que existe, né, entre universidade, sociedade, demanda empresarial, né, essa parte mais corporativa. É claro que a gente atua também bastante com, por exemplo, conjuntos de dados públicos, mas esse conjunto de dados público está vinculado com alguma demanda social. A gente trabalha também com dados voltados, por exemplo, à questão de análise de satisfação no emprego, a gente trabalha com dados voltados à parte de sustentabilidade, né? E tudo isso ele também tem um apelo que a sociedade precisa entender um pouco melhor, e nós temos o ferramental, o conhecimento para isso, para entregar para vocês. E isso é tão interessante porque, assim, eu tenho uma indústria, eu tenho uma empresa e eu tenho uma ideia de desenvolvimento de um produto, né? Talvez não seja na área de IA, na área de banco de dados, inteligência artificial. Mas assim, eu tenho algumas ideias para desenvolver produtos, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho ferramentas para fazer. É muito interessante que as pessoas saibam que eles podem procurar a universidade, porque a universidade ela é feita para isso. Tá? Então ela é feita para pegar suas ideias ou trabalhar junto contigo nas suas ideias.
né? Existe todo um aparato lá dentro, com a fundação, para fazer essas parcerias, tudo, para desenvolver essas ideias e novos produtos e novas tecnologias, né? Então, assim, para quem tiver interessado, estiver assistindo esse podcast, nos procure. Nos procure que vocês serão bem atendidos, porque a universidade está aberta a todas as novas ideias. Aproveitando também, você é professor do nosso MBA em gerenciamento de projetos, né? Especificamente falando sobre IA. Não podia fugir disso aqui, então eu tenho que pedir uma palha para você. No que a inteligência artificial pode ajudar no gerenciamento de projetos? Legal. Bem, pode ajudar de várias maneiras, mas pensando acho que duas partes principais aqui, né? Eu acho que ele pode potencializar questões operacionais, de repente da construção, de repente de um relatório, de um plano de risco, construção de repente de um diagrama EAP, né, numa estrutura analítica do projeto ali, né, que são partes mais operacionais, inclusive, né, na disciplina eu passo bastante sobre isso, né, e principalmente na parte de planejamento e organização, né, eu acho que as ferramentas de IA hoje com certeza vão ajudar a você estruturar de uma forma muito mais enriquecedora, né, com muito mais organização dos teus dados, do teu fluxo de trabalho, de todos os recursos envolvidos, tá? Porque ainda mais, principalmente aquelas pessoas que estão com desafios novos e novos projetos, conhecem, por exemplo, o PMBOK, conhecem metodologias ágeis, mas de repente, estou num projeto novo, de uma área de conhecimento um pouco diferente, como é que eu posso desenvolver técnicas, quais templates que eu posso utilizar para conseguir trabalhar com esse campo especificamente, né? Porque nem toda ferramenta é indicada para tudo, né? Então a gente precisa conseguir trabalhar de uma forma muito mais focada e entendendo nessas ferramentas de IA, com certeza ele vai te ajudar nesse planejamento, ser, né, mais objetivo, conseguir ter maior clareza do que está acontecendo ali. Inclusive o próprio PMI, ele incentiva bastante esse uso. O PMI hoje, acredito que o pessoal que trabalha com gestão de projetos, principalmente membros do PMI, eles já devem conhecer. Eles têm uma ferramenta, né, de IA lá dentro, que é o Infinity, né? O Infinity, ele nada mais é do que uma linguagem justamente para ajudar a organizar de acordo com as boas práticas do PMBOK, ou até também trabalhando com metodologias ágeis, para você conseguir já buscar essas ferramentas, buscar essa organização, já encontrar os templates sem ter que, de repente, perder muito tempo para organizar, buscar algumas informações, né? Então, inclusive até no próprio canal deles lá, eles mostram um pouquinho, tem cursos que são grátis lá para o pessoal ter essa inicialização com a IA deles, né? Então, tranquilamente o PMI, posso afirmar categoricamente aqui que eles estão migrando muito para essa parte da IA, mostrando, né, como que a IA pode ser realmente uma ferramenta potencializadora nessa parte do gerenciamento. Não, realmente. Particularmente, quando eu trabalho um pouco, eu gosto muito, por exemplo, sempre vão ter problemas. Sempre existem alternativas de solução para esses problemas. E assim, a gente precisa trabalhar com fatores de decisão que sejam efetivamente eficazes para a solução daquele problema. A IA pode potencializar isso. Ela te mostra coisas que talvez você não tivesse enxergado. Outra, gerenciamento de risco, né? Você pode estar planejando, não, existem esses riscos para o desenvolvimento desse projeto, mas elas podem te dar insights de outros riscos que você também não poderia ter pensado. Exato. Né? Então, acho que hoje, dificilmente, acho que qualquer profissão vai ser difícil de separar, né? Não tem como desagregar, não. Bruno, mas vou pedir desculpas, mas o nosso tempo está se encerrando, né? Infelizmente, mas esse é um assunto que abrange muita coisa, a gente poderia ficar conversando horas e horas, né? Isso que nem entrou nas questões éticas ainda sobre o uso da IA, né? Porque realmente é algo muito complexo. Mas eu queria perguntar para você deixar um recado aqui, nos nossos momentos finais, para aqueles jovens, para aqueles estudantes que estão começando na área de tecnologia, na área de engenharia, gestão de dados, quais conselhos você dá para quem está começando, no sentido assim, se fosse você, o que você gostaria de ter ouvido antes de começar todo esse trajeto ou durante o seu trajeto que poderia ter te ajudado mais no teu desenvolvimento? Sendo um pouco redundante aqui,
fundamento. Pessoal, não corta caminho, tá? Acho que a pior escolha que você pode fazer, a pior tropeço que você pode ter no caminho é você não pensar nos fundamentos, né? E a questão, acho que relaciona até à própria linguagem de programação. Acho que por mais que a gente tenha a ChatGPT hoje para auxiliar algumas coisas, a linguagem de programação, o fato de você conhecer ela, com certeza você vai ter um conhecimento, né, manipular esse tipo de ferramentas, esse tipo de tecnologia muito melhor do que uma pessoa que simplesmente sabe mexer num prompt, né? Então, professor, agradeço bastante a sua presença aqui no nosso podcast. Falamos hoje bastante sobre inteligência artificial, bastante pouco ao mesmo tempo, né? Porque na verdade são muitas coisas, muitos temas, mas deu um breve relato aqui. Agradeço bastante a presença, agradeço muito a presença de todos aqui que estão nos ouvindo. Por favor, nos indique, compartilhe esse podcast, que a gente tenta aproximar então a universidade, como que a universidade, os conhecimentos adquiridos na universidade podem auxiliar na sociedade como geral. Professor, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço e fico disponível quando precisar. Um abraço a todos. Um abraço.